Essa, essa é uma pergunta que muitas pessoas possuem, né? E muitas vezes as pessoas não encontram resposta para isso, né? Por que Deus, sendo quem Ele é, permite que ocorra certas malevolências, né, maldades no, no mundo? Por que Deus permite com que o mal aconteça? Né? Primeiro, né, a gente precisa entender que o, o mal ele é um fator de equilíbrio do universo. O mal ele é um fator de equilíbrio do universo. Então, ele de uma certa forma vai vir para equilibrar. Né? Só lembrando que o bem não poderia ser reconhecido se não houvesse o mal. Entende? Exatamente porque só podemos conhecer o bem pelo contraste com o mal. Mas uma das coisas que é a mais importante e é aquilo que de fato explica o motivo de Deus permitir essas coisas é exatamente que não existe somente a providência. Ou seja, não existe somente a vontade divina. A vontade divina, é lógico, ela é a vontade suprema. Ela é a vontade suprema. Tudo acontece por meio da vontade divina. Só que existe a vontade dos homens também. É lógico que é uma vontade que ela é fraca, mas ela influencia na vontade divina de uma certa forma. Né? Porque os homens têm suas próprias escolhas. Os homens têm as suas próprias escolhas. E exatamente porque receberam o livre-arbítrio. Né? O que o livre-arbítrio ele deu aos homens? Ele deu aos homens a possibilidade deles decidirem aquilo que vão fazer. Né? O próprio Deus é Deus de liberdade. Então Deus ele deu liberdade ao homem. Né? Não é à toa que ele vai dar o governo das terras, o governo da terra. Né? Então, a partir do momento que Deus dá liberdade ao homem, ele dá a possibilidade desse homem fazer escolhas, seguir seus instintos, seus desejos. E então esse homem, ele vai em busca daquilo que para ele é importante. E a partir do momento que ele faz as suas próprias escolhas, ele, de uma certa forma, vai mudando, vai cunhando o seu próprio destino. Né? Então, a partir do momento que ele vai fazendo escolhas, ele vai obtendo certas coisas na história dele, que de uma certa forma essas escolhas elas vão mudando a sua própria história. E então, nesse momento, o mal pode vir como consequência das escolhas dos homens. Entende? Não é que Deus dá o mal ao homem. Não. É que Deus ele não pode retirar ou até mesmo quebrar as próprias leis que ele instalou no universo. Toda ação tem uma reação, né? Então, é basicamente essa lei onde as escolhas elas vão ter consequências, é uma lei básica. É uma lei básica. Toda escolha ela vai ter
certas consequências que vão derivar daquilo que foi feito. Entende? Daquilo que foi rejeitado também. Lembrando que quando você faz uma escolha, você faz várias desescolhas. Então, quando isso acontece, você corre o risco de, como consequência de suas escolhas, receber o mal. E aí Deus não pode remover isto, né? Exatamente por quê? Porque é uma consequência das suas escolhas. Então, primeiro a gente tem que entender que Deus não é que ele permita o mal, é que Deus, ele te deu liberdade. E quando você usa esta liberdade, fazendo suas escolhas, seguindo seus próprios caminhos, você está sujeito a se deparar com o mal nessas escolhas. Entende? E é lógico, né, que a presença do mal no universo, ela é e sempre vai ser importante. Ela é e sempre vai ser importante. Né? Aí você pode perguntar, Eric, mas por quê? Por que a presença do mal ela vai ser sempre importante? Porque o mal também tem o seu lugar. Você já se perguntou exatamente por que o diabo não foi morto por Deus? Por que Deus simplesmente o baniu do céu e deixou com que ele se virasse na terra? Nunca parou para se perguntar que, se o mal realmente não tivesse relevância nenhuma no mundo, Deus os teria extirpado? Não é verdade? Olha quando Deus criou todas as coisas. Ele sempre dizia, isso é bom. Não é? Deus criou a luz, disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que isto era bom. Não é verdade? Então, quando Deus viu que aquilo era bom, viu que aquilo era útil, e permitiu com que aquilo permanecesse. Aquilo que não fosse útil, Deus teria extirpado. Entende? Então, isso aconteceria também com o maligno. E se Deus não o fez, é porque, de uma certa forma, o mal também é bom. Né? O mal também é bom como um fator de equilíbrio do universo. Cara, para entender isso aqui e para entender muitas coisas, é necessário uma busca da elevação da consciência, uma busca da elevação da mente. Com os olhos naturais e vendo somente a superfície, ninguém consegue entender essas coisas. Entende? A mente de Deus era uma mente, né, que, lógico, nenhum ser humano é capaz de atingir, mas buscar uma proximidade daquilo que era o pensamento de Deus, eu acredito que é uma tarefa nossa, né? Já que modelar o Criador é modelar a melhor coisa do mundo, né? É o melhor modelo que a gente pode ter. É de fato o Criador. Entende? Então é louvável você querer modelá-lo.
Mas entender essas coisas assim, elas são importantes. Mas é por isso, né? Lembrando que a gente aqui, a gente está lidando com a vontade de Deus, ao mesmo tempo que também a vontade dos homens. Então não é só a vontade de Deus. A vontade dos homens também, ela tem uma influência naquilo que acontece. Né? Se fosse só providência, você não teria liberdade nenhuma. Você não teria recebido liberdade se fosse só providência. Porque seria Deus decidindo tudo. Seria Deus coordenando tudo, predestinando tudo. Então, cadê a liberdade? Agora, por haver a vontade no homem, é que a liberdade foi dada a ele. Porque agora tem a providência, né? Você mesmo sente que na sua vida certas coisas as quais você não podia nem imaginar que poderia acontecer, acontecem. É natural. A providência, a aleatoriedade. E também tem a vontade dos homens, que é eu decidindo para onde é que eu vou, o que vou fazer, quais os caminhos eu vou seguir, e me deparando com certas consequências das minhas próprias ações. Entende? Aí, eu, por ter pego um caminho, por exemplo, complicado, um caminho que me conduziu ao mal, eu recebo o mal como recompensa. Entende? Então, acontece muito isso. E lógico, né? Acontece também de outros homens que perseguiram o mal poder, de uma certa forma, ou até mesmo por meio de certas ações de um grupo, outras pessoas se depararem com o mal por culpa dessas ações. Entende? É o que acontece, por exemplo, quando os próprios políticos, vamos dizer assim, eles têm um gerenciamento muito errado do Estado e acaba, de uma certa forma, conduzindo um grupo de pessoas à pobreza. Entende? Então também tem o erro de um grupo que gera o infortúnio de um outro. Então a verdade é que a gente lida com uma complexidade muito grande, né, no que tange essas coisas, mas em resumo é isso aí. É isso aí que acaba acontecendo. Existe a vontade de Deus, a vontade dos homens, e elas duas vivem no mesmo lugar,